A palavra de Deus em João 16, 33 nos traz uma mensagem rica, poderosa e cheia de esperança. Jesus, o nosso Mestre e Salvador, nos deixou este versículo como um mapa para enfrentarmos as tribulações deste mundo. Ele nos prepara para as realidades da vida, mas também nos oferece direção, força e uma promessa inabalável de vitória. Hoje, quero refletir com vocês sobre os 5 aspectos dessa passagem: a realidade das aflições, o convite à coragem, a vitória de Jesus sobre o mundo, a esperança dos fiéis e o foco em Jesus como fonte de superação. Em cada um desses pontos, o Senhor nos ensina como podemos viver com propósito, perseverança e esperança, mesmo diante das dificuldades. Abra o seu coração, porque esta palavra vai nos fortalecer e renovar a nossa fé. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro ponto: realidade das aflições. Jesus Cristo, o Filho de Deus, em sua sabedoria, nos deixou um alerta que devemos sempre ter em mente: no mundo tereis aflições. Ele não escondeu de nós que a vida seria marcada por dificuldades. Ele não nos chamou para uma ilusão de conforto constante ou para uma promessa de que aqui na terra viveríamos sem desafios. Pelo contrário, ele nos prepara para a realidade: temos que ser fortes até o fim. Jesus estava falando aos seus discípulos, homens que estavam prestes a enfrentar perseguições, rejeições e até a morte por causa do Evangelho. E ele diz claramente: vocês vão passar por aflições. Jesus sabia que viver neste mundo, manchado pelo pecado, traria adversidades. Ele não prometeu uma vida fácil, mas uma vida com propósito. As aflições não são sinais de que Deus nos abandonou, são consequências de um mundo caído e, muitas vezes, do preço de sermos fiéis à palavra do Senhor. É importante lembrar que a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram tribulações. Jó perdeu tudo, mas permaneceu firme. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas Deus o exaltou. Davi fugiu durante anos, mas foi coroado rei. As aflições fazem parte do caminho, mas Deus está conosco em cada passo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa as aflições para moldar o nosso caráter, para nos tornar mais dependentes dele e para nos ensinar lições que nunca aprenderíamos na abundância. Lembre-se, o ouro é purificado no fogo. Da mesma forma, nossas vidas são aperfeiçoadas pelas tribulações. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se há algo que consola o coração do cristão, é saber que ele não está sozinho em suas lutas. Isaías 43, 2 nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A promessa do Senhor não é nos livrar de todas as dificuldades, mas nos sustentar no meio delas. Ele nos carrega em seus braços e nos dá força para continuar. Então, continue. Segundo ponto: o convite à coragem. Amados irmãos, o Mestre nos deixou uma palavra poderosa em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui, Jesus nos faz um convite claro e direto: tenham coragem. Ele não apenas nos alerta sobre as dificuldades da vida, mas também nos dá a direção sobre como enfrentá-las, com fé e ânimo. Jesus sabia que viver no mundo traria desafios, mas ele nos chama a ter coragem porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas dele. Em Josué 1, 9, Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Veja, o ânimo é uma postura de fé. Não é negar os problemas, mas enfrentá-los com a confiança de que Deus está no controle. Paulo, ao escrever aos Filipenses, afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Se você está enfrentando uma tempestade, lembre-se de que Deus está no barco com você. Ele é a sua força no momento de fraqueza e o seu refúgio no dia da angústia. Quando Jesus diz tende bom ânimo, ele não está falando de um otimismo vazio, mas de uma confiança fundamentada em quem ele é. O cristão que enfrenta as lutas com coragem dá testemunho do poder de Deus em sua vida. Veja o exemplo de Paulo e Silas na prisão em Filipos, Atos 16. Mesmo presos e acorrentados,
eles cantavam louvores ao Senhor. O ânimo deles não apenas o sustentou, mas impactou todos ao redor, culminando na conversão do carcereiro e de sua casa. Assim, o seu ânimo em meio às lutas pode ser uma luz para aqueles que estão ao seu redor. O mundo precisa ver que há algo diferente em nós, que mesmo nas tribulações, nossa fé permanece firme. Por que podemos ter bom ânimo? Porque a nossa confiança está no Senhor. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, a coragem não é uma emoção, é uma decisão baseada na promessa de que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Quando mantemos o ânimo, mostramos que confiamos na palavra de Deus e na vitória que Jesus já conquistou na cruz. Terceiro ponto: a vitória de Jesus sobre o mundo. Jesus nos entrega uma das declarações mais triunfantes da sua palavra: Eu venci o mundo. Não é apenas um aviso, mas uma afirmação de vitória, uma garantia de que Ele, nosso Salvador, triunfou sobre tudo que este mundo pode nos lançar. Quando Jesus disse que venceu o mundo, Ele estava declarando que havia triunfado sobre o maior inimigo da humanidade, o pecado. Desde a queda de Adão, o pecado separava o homem de Deus, mas Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, quebrou esse poder. Em 1 Coríntios 15, 55-57, Paulo exclama: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Ele venceu e, por meio dele, somos livres. Essa vitória nos dá a certeza de que não importa a força das tentações, aquele que confia em Jesus pode resistir e permanecer firme. Ao afirmar que venceu o mundo, Jesus também se refere à vitória sobre Satanás e suas obras. Desde o início de seu ministério, ele demonstrou autoridade sobre os demônios, sobre o reino das trevas e sobre as forças que tentam destruir a criação de Deus. Na cruz, essa vitória foi consumada. Colossenses 2:15 declara: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, essa é a vitória que nos pertence. Não há acusação, não há opressão, não há arma do inimigo que possa prevalecer contra aqueles que estão em Cristo, porque ele já venceu. A vitória de Jesus não foi apenas para ele, mas para nós também. Em Romanos 8:37, Paulo nos lembra: Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele venceu o mundo para que tivéssemos paz em meio às lutas, coragem em meio às tribulações e esperança em meio às incertezas. Essa vitória nos garante que, mesmo quando enfrentamos adversidades, o final já está decidido: nós também venceremos. O Apocalipse confirma essa promessa no capítulo 3:21. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quarto ponto: a esperança dos fiéis na vitória de Cristo. Jesus nos dá uma palavra de esperança ao declarar: Eu venci o mundo. Essa vitória é o fundamento da nossa confiança e da nossa esperança como povo de Deus. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, e não enfrentamos as batalhas da vida com nossas próprias forças. A vitória de Cristo é a nossa certeza de que o futuro está em suas mãos. Jesus venceu o mundo, e essa vitória nos traz paz em meio às lutas. Ele mesmo disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. João 14:27. Não é uma paz que depende das circunstâncias ou da ausência de problemas, mas uma paz que vem da certeza de que Ele está no controle de tudo. Essa esperança nos permite descansar, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. O salmista declara no Salmo 46, versículos 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. A vitória de Jesus nos dá a segurança de que, mesmo nas tempestades, Ele nos guarda em perfeita paz. A vida cristã não é isenta de lutas, mas é marcada por esperança. Em Hebreus 12:2, somos encorajados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz porque sabia o que estava por vir, a vitória eterna. Da mesma forma, a nossa esperança em Cristo nos dá força para continuar, mesmo em meio às adversidades. Romanos 8:18 declara:
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A esperança em Cristo transforma a nossa perspectiva. Não lutamos por uma vitória, mas a partir de uma vitória já conquistada. A maior esperança que temos como fiéis é que a vitória de Cristo não é apenas para este mundo, mas para a eternidade. Ele venceu a morte e nos deu a promessa de vida eterna. Em Apocalipse 21:4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." A vitória de Jesus nos garante que o sofrimento tem um fim. Ele voltará para buscar a sua igreja e nos dará um lugar onde estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa maior esperança, que um dia estaremos na glória com o nosso Senhor, compartilhando da vitória completa e final. Quinto ponto: o foco em Jesus como fonte de vitória. Em João 16:33, Jesus nos dá a chave para vencer as lutas e enfrentar as aflições da vida. Eu venci o mundo. Essa declaração nos convida a direcionar nossos olhos para Ele, pois é somente em Jesus que encontramos força, paz e vitória. O cristão não pode colocar sua confiança em circunstâncias, em pessoas ou na sua própria força. A nossa vitória vem exclusivamente de Jesus. O autor de Hebreus nos ensina no capítulo 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus, caminhou firmemente. Mas, ao desviar o olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Mateus 14:29-30. Isso nos ensina que o foco em Cristo é essencial para permanecermos firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. Seja qual for a sua luta, lembre-se, Jesus é o único que pode te sustentar. Olhe sempre para Ele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, ouviu do Senhor: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando estamos fracos, Jesus nos fortalece. Quando não temos mais forças, é nele que encontramos renovação. A vida cristã não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Ele já fez por nós. Quando colocamos nosso foco em Jesus, reconhecemos que a vitória não depende da nossa capacidade, mas do poder de Deus que opera em nós. Você pode estar enfrentando uma batalha impossível aos olhos humanos, mas lembre-se, Jesus é aquele que disse: "Tudo é possível ao que crê." Marcos 9:23. Jesus é o nosso bom pastor, aquele que nos guia e nos protege. Em João 10:27-28, ele diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão." Quando mantemos o foco em Jesus, encontramos segurança. Ele conhece o nosso caminho, sabe das nossas lutas e tem a solução para cada problema. Não importa o quão confuso ou difícil o caminho pareça, Jesus é a luz que ilumina nossa jornada e nos conduz à vitória. Irmãos, a mensagem de João 16:33 nos mostra que a vida cristã não está isenta de lutas, mas está cheia de promessas. Jesus nos alertou sobre as aflições que enfrentaríamos, mas nos chamou à coragem, garantiu a sua vitória, ofereceu esperança para perseverarmos e nos ensinou a manter os olhos fixos nele. A vida neste mundo pode ser desafiadora, mas em Cristo temos tudo o que precisamos: força, paz e a certeza de que já somos mais que vencedores. Como igreja, somos chamados a viver essa verdade, confiando plenamente em Jesus e compartilhando essa esperança com o mundo. Que possamos sair daqui hoje com o coração fortalecido, uma mente renovada e uma fé inabalável, declarando com convicção: "No mundo terei aflições, mas tenho bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e nele somos mais que vencedores." Que Deus abençoe poderosamente a sua jornada de fé. Somos imensamente gratos por você ter nos acompanhado até aqui, ouvindo a preciosa palavra de Deus. Esperamos de coração que este vídeo tenha tocado a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim, juntos, podemos alcançar mais pessoas com esta palavra de esperança e amor. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que sua paz esteja sempre com vocês.